Ele está aqui, Sálvio Cotter, este homem que produz a escuta mais agradável da programação da TV Fórum. Primeiro vou dar boa noite, na sequência vou estender a ele a pergunta que eu fiz ao Renato Giannini Ribeiro. Boa noite, Sálvio, tudo bem? Boa noite, Henrique, boa noite, Glauco. Se já não fosse complicado, né, estar aqui conversando com pessoas ilustres como vocês dois, seguir aqui o Renato, né, é um negócio de uma responsabilidade muito grande, né? Então... Hoje o nível da coisa está elevado, né, Glauco? Não, mas não vamos comparar, né? O Renato Giannini realmente é uma pessoa excepcional. Eu tenho maior assim, admiração por ele. Fez um excelente ministério com a Dilma, né? E, enfim, estamos aí. E o pessoal, também esse pessoal que acompanha aqui a Fórum também é muito qualificado. Muito legal. E a pergunta... Então, é o seguinte, Sálvio, um dos recortes da revista, da pesquisa Quest, hoje, que eu comentava e passava essa bola para o Renato Giannini Ribeiro, foi o seguinte: uma das últimas perguntas era direta e utilizava exatamente esse substantivo que não pega muito bem na política democrática, é até meio feio de usar, que é medo. A Quest perguntava diretamente aos seus entrevistados do que você tem mais medo. Não é o que você quer, não quer, do que você tem mais medo. Da volta da família Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro está inelegível, da volta da família Bolsonaro ao poder, ou da manutenção no poder, por mais um mandato, do presidente Lula. E a maioria, 44%, respondeu que tem mais medo da volta do clã Bolsonaro ao poder, enquanto 41%, 44 a 41%, disseram aí, 41%, que tinham medo do Lula permanecer no poder. Aí eu lembrei do Renato Giannini que em 2002, na campanha do Serra, quando ele perdeu para o Lula a primeira eleição, tinha uns takes, uns cortes da Regina Casé, era muito tosco isso. Para a época era incrível. Regina Duarte, né? Regina Duarte. Eu falei o quê? Casé. Regina Casé. Grande Casé. Regina Casé, meu Deus do céu, Regina Duarte. Tinha uns takes dela que eram muito bizarros, que assim, mostrava o Lula, o MST, alguma coisa, aí botava aquela cara dela excessivamente cênica, e ela dizia assim, eu tenho medo, né? E era medo, e aí surgiu, o Renato lembrou bem, a brincadeira do logo que o Lula vence, a esperança venceu o medo, e esse medo era diretamente essa frase da Regina Duarte, do eu tenho medo. É feio pra cacete, porque numa democracia a gente não deveria jogar com o medo do outro, porque deve ser um debate. Daí, enfim, entra num discurso de valores. Mas não está na hora da gente explorar um pouco o medo, não. O Renato acabou de lembrar agora que no Brasil era para ter 180 mil mortos pela proporção populacional. E, no entanto, teve 750 mil. Né? No Brasil, jornalistas eram ameaçados, jornalistas foram grampeados. No Brasil, as pessoas eram agredidas em bares. Eu fui com um amigo no bar, ninguém me contou, um cara com uma camisa preta com a esfinge do Bolsonaro, botou a mão na cintura e sacou uma pistola para intimidar eu e um amigo. As pessoas não deveriam, de fato, ter medo e a gente não deveria explorar esse medo? Olha, excelente a questão, acho que você vai ao ponto, porque dos sentimentos humanos, não tem nada mais determinante nas ações do ser humano do que o sentimento de medo. É o que mais determina o que a gente faz, a gente escolhe fazer ou deixar de fazer em função do sentimento de medo. O medo é, de longe, o sentimento mais determinante no ser humano. Que o diga Steve Bannon, que é um especialista em trabalhar o medo das pessoas. Então ele trabalha isso de uma maneira, através de algoritmos, ele descobre o que a pessoa teme. E se você descobrir o que a pessoa teme, você domina a pessoa. Inclusive, né, porque a gente só teme aquilo que a gente não conhece. Se você, por exemplo, entende de serpentes, você tem quase nenhum medo de serpente, porque se entende de serpente. Agora, eu que não entendo, eu morro de medo de serpentes. Né, porque eu não saberia me defender muito bem de uma serpente. E também não sei distinguir a que é mais perigosa, da menos e tudo mais. Então, o medo realmente é algo
sabidamente, né, a psicanálise já tem isso assentado há décadas, né, e quando o Serra fez esse movimento, que você lembra muito bem aqui, que foi também, quando teve também aquele papel na cabeça, você lembra? Que ele foi fazer tomografia computadorizada por causa de um guardanapo de um guardanapo que jogaram na cabeça dele. Então, eles trabalharam bem. A Regina Duarte era uma pessoa influente, né? Hoje ela está um pouco queimada, mas ela não era queimada naquele tempo. Né? Ela era uma Malu mulher, era uma mulher poderosa e tal, e que, de repente, aparece com medo. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria fazer esse recorte. A importância do medo e o acerto que tem em você trabalhar o medo, o acerto que o Serra teve lá, e o acerto que o Henrique está tendo aqui, apontando que seria um caminho interessante de a gente alcançar o êxito, né? Se a gente trabalhar o medo das pessoas. Contudo, eu tenho que ser honesto com as minhas opiniões. Eu não posso, né, eu gostaria de só falar coisas alvissareiras, mas nem sempre o que a gente pensa é alvissareiro, né? Porque eu acho que hoje a gente está muito mais numa situação que se parece com o tempo do Collor. Vocês são muito jovens, mas eu acompanhei muito bem essa eleição do Collor, do que exatamente com a eleição de 18 ou 22. Né? Porque o Flávio Bolsonaro se parece muito mais, ele é um empacotado, que nem o Collor era um empacotado. Alguém que... A imprensa toda sabia que o Collor tinha problema com cocaína, a imprensa toda sabia que o Collor era um cara violento, um cara descontrolado, se sabia tudo, mas ele era um cara empacotado, um cara conformado, né? Um cara institucionalizado. Ele representava aquilo que a gente aprendeu na escola a respeitar, certo? E nesse sentido, a gente deve levar muito a sério a candidatura do Flávio Bolsonaro, que está se mostrando perigosa mesmo, porque ele junta duas coisas. Ele traz o sobrenome Bolsonaro, de grata lembrança para muitos eleitores, infelizmente, junta isso com esse tal empacotado. Como a gente teve aqui o Ratinho, por exemplo, né? Tinha candidatos muito melhores, mas ele era o mais empacotado, o cara que, sabe, fala manso e tal, está sempre de terno, arrumadinho, e aquele modelo que a gente conhece de político, né? O Aécio Neves fez esse papel também durante bastante tempo, né? Então, eu acho que essa junção dá muito poder, tá? Para a candidatura Flávio Bolsonaro. Então, a gente talvez tenha que realmente recorrer a umas ferramentas bastante atualizadas, digamos assim, do ponto de vista psicológico, de convencimento das pessoas, por causa disso, pelo risco que ele representa por juntar essa ideia uma soma de Aécio com Collor, mas com o sobrenome Bolsonaro. Né? Isso é algo quase assustador. Agora, contudo, entretanto, eu fiz aqui através da IA, né? Eu peguei um GPT aqui aprofundado e fiz um levantamento regresso aqui das pesquisas. E é muito alvissareiro, assim como o Lula está se firmando cada vez mais. Quando você olha, eu não estou com os números aqui, deixa eu ver se eu consigo o número aqui, mas assim, é consistente, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um número, só um pouquinho. Ele, em outubro, tinha 44, mas em novembro ele tinha 40. Né? Em dezembro ele teve 45, agora teve 43. Mas quando você pega janeiro do ano anterior, ele era o primeiro turno, mas ele tinha 30. Né? Então, o Lula também vem crescendo de uma maneira consistente. Né? É claro que está ali no limiar, a própria aprovação do governo, né? A desaprovação é ligeiramente maior, no limite da margem de erro, mas acho que acima de tudo a gente precisa levar a sério esse candidato. Né? Ele mostrou isso rapidamente, como ele tem esse potencial, e isso nos convoca, né? Isso deve nos motivar ainda mais, né, para a gente fazer essa disputa,
porque ainda que ele pareça que não morda, não é que nem o Bolsonaro, ele é mais perigoso que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é aquele cara ruim que faz cara feia. O Flávio, o cara ruim sabe, que disfarça, né? Então, resumindo, o Flávio Bolsonaro, ele é terrível no conteúdo, mas não na forma. Na forma ele não é terrível. Na forma ele se apresenta de uma maneira afável, né? Enquanto ele fala coisas terríveis, mas ele fala de uma maneira calma, pausada, serena e perigosa, né? Então, eu acho que essa é a avaliação. E tentando responder mais objetivamente a tua pergunta, eu acho que ou a gente, sabe, é que nem você querer ir para o futebol, disputar uma final do campeonato e você falar, eu não puxo a camisa de ninguém. Sabe, não é assim que funciona, né, não é assim que funcionam as coisas. Uma hora vai ter que puxar, né, Salvio? Como é que é? Uma hora vai ter que puxar, não tem jeito. Uma hora vai ter que puxar, vai ter que botar o dedo nas costas, ou sei lá onde é que sabe. Dar carrinho, vai ter tudo isso aí. Aí você vai ter que fazer. Se você não fizer, você está fora. Né? Se eu for o técnico do time e eu perceber que um jogador não está disposto a fazer isso, eu tiro ele na hora, porque senão eu vou estar correndo riscos, né? Então eu acho que a gente tem que ser leal, tem que ser honesto, mas não pode ser ingênuo, né? A gente tem que jogar o jogo e jogar o jogo, sim, eu acho que concordo com você, acho que a gente tem que desenvolver esse tipo de ferramenta, porque funciona muito, muito. Nada funciona mais do que trabalhar o medo da pessoa. Se você conseguir fazer as pessoas ficarem com medo do Lula, e eu digo mais, eu entendo perfeitamente se uma pessoa me falar assim, eu olho para o Flávio, eu fico tranquilo, mas eu olho para o Lula, me dá um medo, sabe? Porque a gente foi acostumado, a gente foi treinado a temer pessoas, digamos assim, com o physique do Lula, e, né, com o jeito do Lula, e confiar em pessoas como o Bolsonaro. Uma coisa que se soma com uma outra bastante incrível, né? O rico pode roubar. A impressão que eu tenho é que as pessoas pensam assim, se o rico não roubar, como é que ele vai pagar meu salário, né? Então, deixa o rico roubar. Agora, se o rico não roubar, quem vai roubar? Alguém tem que roubar. Pois agora, se eu vir um cara da minha classe roubando, eu vou no coro dele, né? É mais ou menos isso. É interessante porque essa conversa é bem instigante e faz a gente lembrar algumas coisas, né? No caso, tem no YouTube diversos programas do horário eleitoral, por exemplo, da disputa da prefeitura de São Paulo de 85. E um deles, quem está lá, é Regina Duarte, dizendo que tem medo, porque ela tinha medo já em 1985, só que ela tinha medo e ela comparava a possível vitória de Jânio Quadros com a ascensão do nazismo na Alemanha. Era algo num nível muito pior, assim, né, de medo. E aí, essa eleição também, o Fernando Henrique Cardoso acabou perdendo, né? E no caso o Serra também perdeu. Mas como você lembrou, Salvio, o Collor ganhou do Lula em 1989. E existia ali essa utilização do medo por meio de fake news, né? Inclusive, quando você lembra dessa questão de relação com drogas e outras questões, né? Não é só a mídia tradicional que sabia, o PT sabia. Tem um livro do Ricardo Couto que conta, inclusive, a história que depois que o Collor usou a Lurian, enfim, a Miriam Cordeiro, né? Usou de forma vil a Lurian, né, no caso. $150 mil. Então, e ali, se chegou ali, fez uma reunião, era a reta final do segundo turno, e o pessoal, a gente tem um dossiê aqui. Um dossiê, eram diversos dossiês sobre o Collor, e ali o Lula resolveu não usar. Aí diz que teve um deputado do PT que chegou e virou assim, pois eles estão no Vietnã e a gente está em Woodstock. Mais ou menos isso, né? Dizendo, poxa, os caras estão brigando uma briga, a gente parece que está em outra modalidade, né? E eu nem digo que a decisão não tenha sido correta, e se talvez não tivesse havido, teria perdido do mesmo jeito,
Mas, assim, nesse caso, né, a gente está falando de um medo contra o Lula de 89, o medo contra o Lula de 2002, que era um medo de um desconhecido, né? De algo que você não sabia o que ia acontecer. Então, você aludia ali ao comunismo e, às vezes, fazendo uma retrospectiva histórica, você vê, caramba, o Lula disputou um segundo turno em 89, não basta só disputar no Brasil, né, que tem ali uma oligarquia que governa há séculos, ainda foi no meio da queda do Muro de Berlim. Quer dizer, o cenário para o Lula era diverso em todos os pontos de vista, ele foi um lutador, né, chegou ali muito perto do Collor no segundo turno. Agora, hoje, o que não mudou muito o tipo de disputa política, Salve, porque hoje as pessoas, primeiro, elas têm medo do desconhecido que elas imaginam, porque, assim, quando, por exemplo, um bolsonarista chega e fala, olha, não pode votar no Lula porque ele vai implantar o comunismo no Brasil. Mas, peraí, são 3 mandatos. Pô, tá muito difícil de implantar o comunismo do Brasil. Vai esperar um 4º mandato para implantar o comunismo, né? Então, quer dizer, muda um pouco a discussão, porque se naquele caso, naquelas 2 eleições, né, era um medo do desconhecido, hoje o Lula é fartamente conhecido. E ainda assim se prega contra ele e se constrói uma espécie de medo de algo que ele definitivamente não é e de muitas coisas que ele definitivamente não vai fazer. Vai transformar o Brasil numa Venezuela. Não transformou, não vai transformar. Quer dizer, como é que você vê, Salva, não mudou o tipo de disputa política que a gente tem hoje? Porque quando a gente compara com essas eleições, não é tudo muito diferente, e essa própria manipulação do medo, hoje ela está associada a um tipo de desinformação num nível que, assim, a gente nunca teve antes na história do embate político-eleitoral aqui no Brasil, Sal? Olha, Glauco, você me fez dar uma viajada um pouco mais longe, talvez, se me permite aqui, eu queria trazer o Ezra Pound para a conversa. O Ezra Pound, vocês sabem, a maioria das pessoas conhece, ele é um dos maiores poetas do século XX, independentemente da posição política dele, que não era bacana, ele era um grande intelectual, um grande poeta, né? Ele, enfim, indiscutível isso. E ele escreveu um livro que se chama ABC da Literatura, e onde ele propõe 3 conceitos para você analisar um poema. Eu já vou chegar onde você estava, tá? Não estou viajando, não. E os 3 conceitos são melopeia, logopeia e fanopeia. Tá? Então, a melopeia é aquela coisa da eufonia, você escrever com ritmo, né, ter o controle, não fazer cacofonias, tal, isso é tranquilo. A logopeia, na análise do poema, assim, o que ele está dizendo, qual que é a lógica interna do poema, o que está dizendo. Mas o que você fez lembrar foi a fanopeia. A fanopeia são as imagens que o poema sugere para o leitor. Tá? Então, a gente vive, como você falou, num momento em que a gente também tem medo dessas imagens, que são criadas através, principalmente, de memes. Né? Enfim, com todo esse arcabouço que eles têm, não é só o meme, mas é fake news, é o discurso de ódio, você soma tudo isso e você vai criando um mundo imagético, né, das pessoas, e a imagem não tem nada mais importante, no nosso sentido, no sentido mais objetivo, é o sentido da visão. Né? Então, ou seja, o sentido das imagens. E as pessoas começam a andar num mundo assim, meio de zumbis, uma coisa pavorosa, meu Deus do céu, se eu não me agarrar aqui ao meu patriotismo, o que vai acontecer, e tudo mais. Né? Então, é isso que você falou, é um medo de uma coisa criada, de uma coisa que cada um tem o seu próprio medo. A imagem que quando você, voltando ao Pound, né, quando eu leio um poema, eu vou ter, claro que eu estou sugestionado pelo poeta, mas eu vou ver uma imagem, o Henrique vai ver outra, o Glauco vai ver outra, cada um cria a sua própria imagem. Então, e aí fica muito mais difícil, né? Daí a importância que o Bannon teve, né, uma importância determinante, inclusive nas eleições do Brasil de 18, ao identificar indivíduo por indivíduo. E a primeira pergunta é assim, qual é o medo desse indivíduo? Qual é o medo desse indivíduo?
Você sabe que um like eles definem com 70% de chance de acerto o sexo da pessoa. Tá? Um like que você deu, você já a chance de erro que eles têm de acertar teu sexo é só de 30%. Quando tem dois, isso já reduz muitíssimo. Quando você extrapola isso para 100, eles já sabem mais sobre você do que você mesmo, com esses likes que você vai dando, né? Inocentes, você dá um like aqui, um dislike ali e tal, e você vai criando como que um mapa mental do que é, de quem é você, do que você pensa, qual, né, enfim, e entre esse pensar, qual é realmente, o que você teme. E se eles conseguirem ligar o adversário que eles precisam derrotar ao medo que você tem, a coisa tá feita, né? Não é à toa que o Hitler vai ligar os judeus aos ratos, por exemplo, porque é muito comum ter medo de ratos, as pessoas saem gritando e tal, né? Ninguém gosta muito de ter contato, né? Gostaria de ter contato físico com um rato e tudo mais. Então, isso tudo é muito imagético mesmo, e então, porque é da minha área, essa coisa da literatura, da poesia, quando eu dava curso e tudo mais, eu sempre chamava atenção para a questão da fanopeia, porque me parece a mais determinante, né? E assim também na política, não muda, né? Não muda. Você tem medo. O que você, o medo que você mesmo criou, o monstro que só você viu, né? Ninguém mais conhece aquele monstro daquele jeito que você está vendo, ninguém está vendo. Mas é ele que vai ser, digamos assim, decupado através de likes, de comentários, de páginas que você visitou, eles sabem que página você visitou, qual que você não visitou, quanto tempo você ficou, em qual você entrou no site da Fórum, em qual notícia você ficou mais tempo, né? Então, eu acho que essa tua colocação é muito pertinente por isso, né? Esse medo imaginário, né? E que é muito individualizado. Não tem como você falar assim, eu vou trabalhar o medo que as pessoas em geral têm de ratos, como foi lá atrás. Não, hoje é muito mais sofisticado, né? As big techs permitiram isso, e agora, e esse crescimento é exponencial, né, das big techs. A tecnologia, a velocidade dos computadores aumenta 1,5 vezes por ano. É um negócio, sabe, você imagina um sobre o outro, onde vai dar, né? E agora nós temos outras ferramentas que já não é nem mais IA, já são agentes que já tomam decisões por você. Você tem hoje agente que toma conta do seu computador, que está lá dormindo, ele está lá comprando para você, ele decide que você precisa de, sei lá, suas meias já estão desgastadas, ele vai lá e compra a meia para você. Né? A coisa está chegando nesse nível, e eu não estou falando de futurismo, estou falando de coisa agora. Eu não vou lembrar o nome agora desse agente, mas é o mais falado no YouTube, eu acho que todo mundo conhece. Né? Então, isso torna isso que já era um perigo em si, vai escalando, né? Vai escalando. E como disseram aqui no chat, quando afinal de contas, que o Lula vai fechar essas igrejas, né? Porque ele nunca fecha essa igreja, essa Venezuela nunca chega. Rapaz, é tanto medo, como disse o Glauco, eita incompetência para implantar esse comunismo, porque depois de 5 mandatos, o comunismo até agora não saiu, é porque a coisa realmente está embaçada e vai ficar difícil. Mas a família Bolsonaro garante, se tiver um 6º mandato aí para o PT, aí o comunismo vem. Então é hora de manter aí os olhos bem abertos para evitar qualquer coisa. 10h01. Sálvio, foi um baita prazer estar aqui contigo mais uma vez e ouvir o que você tem aí para transmitir para a gente. Como eu sempre digo, é a escuta mais agradável, mais erudita e que mais agrada a nossa audiência. Eu percebo isso pela reação das pessoas aqui, dizendo que é sempre maravilhoso quando você está presente com a gente. Obrigado, viu? Bondade sua, Henrique, eu agradeço demais o convite de vocês. Sempre que vocês me chamarem, eu vou estar, né, venho para cá correndo feliz, né, conversar com você, conversar com o Glauco e conversar com essa audiência que realmente é muito qualificada, né? Nós temos esse diferencial assim. Então, muito obrigado a todo mundo. Enfim,
estamos juntos, a luta vai, né, é grande, o carnaval está chegando, ele vai passar e aí é a hora de começar, né? Lembrem também dos livros da Cotter aqui, tem muita coisa importante para ler, para a gente se informar, porque com gente informada não é... Derrubar gente informada não é fácil, né, Henrique? É muito fácil você enganar quem está desinformado. Então, a gente trabalha muito nesse sentido aí. E como disse o presidente Lula no ano passado, que acabou virando meme num discurso lá, ele disse que quando setembro chegasse, aí ia entrar o grosso, né, que foi o caso do Jair Bolsonaro. Esse meme é sensacional. O Salvo está dizendo, passou o carnaval, aí vai entrar o grosso. Aí vai ficar um negócio complicado, porque começa a eleição. Salve, obrigado mais uma vez, e já está feito o convite aí para a próxima, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Glauco. Valeu, Salve. Obrigado, Salve.